Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Reformador. Estamos na companhia do nosso irmão Wesley Caldeira, que vai conversar conosco sobre o artigo de capa da nossa revista Reformador em setembro de 2022. Então, com alegria, nós saudamos novamente o nosso irmão Wesley. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos os amigos da revista Reformador. Muito bem, não poderia ser diferente no mês de setembro, que é tão especial para a pátria brasileira, nós falarmos sobre esse artigo, Brasil entre o arado e o celeiro, que o Wesley, então, compartilhou conosco seus estudos, suas reflexões, o seu sentimento na nossa revista Reformador. E nós gostaríamos de iniciar já fazendo uma pergunta e também com uma sugestão de leitura, uma obra muito conhecida no nosso movimento espírita, que é o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pois que assim como os indivíduos, as nações também têm as suas missões. E nós sabemos que essa obra que acabamos de citar, ela é ditada pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mas é uma obra que conta com o prefácio do benfeitor Emmanuel. E lá ele faz uma citação de Humboldt, que é um historiador, um geógrafo, um naturalista alemão, que quando visitava o extenso Vale do Amazonas, no nosso Brasil, ele diz extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O benfeitor Emmanuel diz que o cientista falou uma grande verdade. Todavia, nós devemos estender essa visão, além de uma questão econômica e material, para uma visão espiritual. Então, Emmanuel nos diz que sim, o Brasil é o celeiro material do mundo, mas que também deverá ser o celeiro espiritual. Então, nós queremos fazer essas duas conexões. Falar desse papel do Brasil, qual o papel que o Brasil desempenha no concerto das nações, e também fazer referência a essa citação de Emmanuel que nós devemos alargar essa visão. E para isso, então, nós perguntamos para o Wesley, fazendo essa introdução um pouco longa, mas perguntando para ele. Então, meu amigo, qual é o papel do Brasil de acordo com os estudos que tu fizeste? Caro Guilherme, a recordação do prefácio do benfeitor Emmanuel, na obra citada, é sempre uma referência muito inspiradora. O Brasil, como todo povo, toda falange de almas que se reúne num território do planeta, recebe uma missão geral e recebe uma missão particular. A missão geral de todos os povos, servir de base às construções espirituais daqueles que são seus filhos. E, no caráter particular, as nações também recebem tarefas específicas. No caso do Brasil, nós temos tarefas especiais referendadas pelo mundo espiritual. Mas, na aproximação desses 200 anos de independência, quisemos pesquisar, junto a sociólogos, historiadores terrestres, se eles comungam dessa visão otimista dos espíritos e dos espíritas, de que o Brasil constitui-se o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por isso, nós passamos por alguns autores terrestres e fizemos um contraste com a posição dos espíritos espíritas. E podemos concluir com alegria que os melhores estudiosos têm para com o Brasil uma esperança muito sugestiva. O Brasil, ele é o celeiro de claridades espirituais para o planeta, na voz dos espíritos superiores, porque está incumbido dessa missão particular
pelo próprio Jesus de Nazaré. Ocorre que há evidências substanciais nas análises históricas e sociológicas de que o Brasil tem uma bela proposta de uma nova consciência, de uma nova identidade coletiva, que é muito importante para os séculos que nós estamos conhecendo, os séculos que estamos vivendo e os que estão próximos de nós. Então, sim, ao Brasil cabe essa tarefa natural de celeiro do mundo, mas também a tarefa particular de celeiro de bênçãos espirituais. Mas alguém diria assim: todo povo, toda nação não tem compromisso para com os espíritos que recebe de tornar-se uma pátria do Evangelho? É que nesse cenário geral, Guilherme e amigos, ao Brasil cabe essa missão com duas diretrizes que são específicas. Facultar para o planeta uma crença e uma fé raciocinada. É o que nos diz Humberto de Campos, espírito, na obra que leva o famoso título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, dentro desse cenário universal em que todo povo é a mãe de almas nessa gestação para a espiritualização, no amor, na figura do Evangelho, que representa todas as correntes que convergem para o bem, não importa a fonte religiosa, nós temos para o Brasil esse desiderato específico: facultar uma fé e uma crença raciocinada. Claro que essa missão tem intimidade com a tarefa do Espiritismo nas terras brasileiras. Então, crença, um conjunto de conceitos espirituais. Fé, uma nova emocionalidade religiosa. Um novo estado de sentimentos religiosos. Esse é um dos parâmetros específicos da tarefa brasileira. O segundo é constituir para a humanidade uma construção de pensamento nas relações interpessoais que fuja das ideologias de separatividade. Olha que peculiar a tarefa do Brasil no concerto das nações. Oferecer a crença e a fé raciocinadas, mas também fomentar um novo pensamento, uma nova forma de ver nas criaturas, que lhes empresta um sentimento de aproximação com as gentes, com as diferenças que as pessoas trazem, afastando ideologias de separatividade. Nisso, o Brasil, então, está empenhado. O Brasil não será essa pátria do Evangelho, não será o coração do mundo. Ele já é. Isso pulsa na coletividade brasileira de bastante tempo. E nós temos personagens no cenário intelectual exterior, por exemplo, na Itália, como Domenico De Masi, um professor de sociologia da Universidade La Sapienza, em Roma, que crê que o Brasil é o grande contributo para o futuro próximo da humanidade. Ele escreveu um livro muito especial em 2014. Eu vou mostrar aqui a foto do professor Domênico. A obra, 750 páginas. Ele estuda todos os modelos já concebidos pela humanidade. Os antigos, os medievais, os modernos, os contemporâneos. Ele dá 90 páginas ao Brasil. Para Domenico De Masi, que conhece o Brasil há mais de 3 décadas, dos estudos que faz aqui habitualmente, o Brasil tem uma coisa muito especial para renovar a consciência das coletividades. E esse muito especial é essa abertura para as religiões que nós temos no Brasil. Ele salienta que o povo brasileiro
ele revela uma certa curiosidade pelos princípios religiosos alheios. Isso cria uma possibilidade de interação religiosa muito consistente e muito embasadora de uma relação de fraternidade, de solidariedade. E, ao mesmo tempo, no Brasil, segundo Domênico de Masi, nós encontramos um povo que tem uma abertura para as diferenças gerais das criaturas humanas, que está permitindo, pioneiramente no mundo, a aproximação de etnias, de culturas, de religiões, de convicções, como nunca no planeta antes nós pudemos perceber, com a felicidade com que já vemos isso em desempenho, em crescimento no Brasil. Então, de fato, à luz das nossas pesquisas, o Brasil tem essa pungente missão e essa formosa missão de ser coração do mundo, sim, e pátria do Evangelho. Muito bem. E Wesley, nós também ouvimos muito frequentemente a indagação sobre como o Brasil é a pátria do Evangelho, se é um país ainda com tantas desigualdades sociais. Essa visão de alguns irmãos tão natural, né, do ponto de vista material, e que faz refletir sobre as lições de Jesus na prática. Nós podemos afirmar que o Brasil é mesmo a pátria do Evangelho, apesar de tantas desigualdades sociais. Nós temos cifras ainda que nos causam tristezas na nossa nação brasileira. Entre os 20 milhões de brasileiros mais ricos, 18 milhões são ricos e brancos. Dos 20 milhões de brasileiros mais pobres, 15 milhões são negros. E esse fosso separador de realidades sociais é angustiante e matriz de grandes lutas que atravessam o nosso povo. Claro que esse fosso social, ele tem raízes no modelo de colonização que a Península Ibérica impôs na América do Sul, Central, diferentemente da colonização anglo-saxã na América do Norte. Isso tem relação, então, com uma construção extrativista que, desde a colônia, impregna a mentalidade das chamadas elites brasileiras. Mas isso tem muito a ver também com a juventude do povo brasileiro. Nós consultamos um espírito que raramente ele é mencionado quando esse tema é trazido, o Robert Southey. Ele viveu na Inglaterra entre o final do século XVIII e começo do século XIX. Curiosamente, é a primeira pessoa a escrever uma história do Brasil. Ele sempre foi um enigma, porque como o inglês, que era um poeta exímio, um prosador célebre, famoso, voltou sua atenção para estudar tão minuciosamente um povo que ele não visitou. Naquela época, Guilherme, Spix e Martius, os naturalistas alemães, tinham visitado o Brasil e até a minha terra, Montes Claros e região. Saint-Hilaire também passou por aqui, deixando registros em seus trabalhos. Mas mesmo antes desses três naturalistas europeus, nós vamos encontrar na Inglaterra o Robert Southey dedicando um livro de 2.300 páginas ao Brasil. Uma History of Brazil, a primeira da história. E o que inspirou esse pensador, esse escritor célebre? Em 1951, ele comunicou-se por Chico Xavier. E o seu texto, Apreciações, está no livro Falando a Terra, daquele ano. Ele confidenciou, pela mediunidade do Chico, que no final do século XVI, ele pertencia à corte portuguesa e ele foi expatriado numa sentença penal para o Brasil. Então ele viveu as lutas de um degredado, abandonado
nas terras ainda muito inóspitas do nosso país. Mas as experiências aqui vividas foram tão marcantes que ele reencarna mais tarde na Inglaterra, mas o coração dele estava vinculado à nacionalidade brasileira. E nesse capítulo Apreciações, que está então no livro Falando a Terra, pela mediunidade do Chico, ele faz algumas considerações sobre os pensamentos pessimistas sobre a lentidão do progresso brasileiro. A primeira coisa que ele salienta é que a nossa maior visibilidade não está na construção propriamente social e econômica. A nossa maior visibilidade para o planeta vai estar nessa exemplificação de uma fraternidade, de uma amorosidade identificada com os princípios de Jesus. Ele questiona, por exemplo, de que nos valem o poder aquisitivo, a técnica das indústrias, a produção em massa, a universidade ativa e a riqueza rural, que são sonhos de todo brasileiro, se não possuímos diques, represas internas, capazes de barrar as paixões individuais e as raciais, que ateiam o ruinoso fogo da guerra entre os povos e entre as pessoas. Então, ele interpreta que o estágio brasileiro está justamente entre o arado e o celeiro. O arado é o tempo das tarefas árduas, das preocupações, das inquietudes, das experimentações, mas nós já podemos vislumbrar para o povo brasileiro uma proximidade com o período que ele chama de o celeiro, o tempo das colheitas. O nosso momento é de um povo jovem, inexperiente, fazendo ensaios sociais, ensaios políticos. E segundo Robert Southey, quando nós comparamos esse Brasil jovem, inexperiente com a liberdade social e política, com países mais amadurecidos no crescimento político e econômico, nós cometemos o equívoco de julgar prematuramente que o nosso povo está muito atrasado em relação a essas nações. E, segundo ele, isso não é verdade, porque uma coisa é o progresso na sua construção holística da vida do espírito e da vida do corpo. Outra coisa é o progresso que só proporciona o bem-estar à vida do corpo. Então, essas potências econômicas, políticas, sociais, são referências importantes para o mundo. Mas a tarefa do Brasil é com a vida do espírito. E é lidando com essas duas realidades, a vida do espírito e do corpo, que vamos construir essa nova consciência coletiva para o planeta. Segundo Bert Campos, essa tarefa se resume talvez numa expressão poética. É reconstruir para o planeta a doce atmosfera que reinava em torno do Tiberíades, o lago de Genezaré. Uma região de vida simples, onde o trabalho era um valor entre os valores soberanos, onde a fé estava na base dos conceitos sobre o mundo, sobre o homem, e onde a fraternidade das famílias no grande cantão do lago ramificava-se numa solidariedade que levou Jesus a eleger o entorno do lago do Genezaré como a sua terra e fez de Cafarnaum a sua cidade. E aquela gente, especialmente a gente para a qual ele se voltou e mais pôde se dar, e mais pôde ser compreendido. Wesley, é tão bom te ouvir, meu amigo, dá vontade de a gente ficar aqui conversando por horas e horas e horas, ouvindo esse tema tão belo e tão inspirador, né, que faz aquecer os nossos corações. Mas o tempo corre, meu amigo, e nós já estamos então encaminhando para essa nossa fala final, já sempre te convidando, né, para estar conosco outras vezes, ainda temos alguns minutinhos, mas já encaminhando para o final. Eu gostaria de deixar contigo assim uma mensagem final, Wesley,
para que tu possa fazer o encerramento assim desse teu pensamento acerca desse assunto, quem sabe contrastando também sobre a realidade que nós vivemos, enfim. Nesse momento a gente sempre deixa para que o coração do convidado possa se expressar sobre esse tema tão belo e sobre a nossa missão como trabalhadores espíritas também. Sim, eu agradeço outra vez a oportunidade que Reformador nos oferece de falar pelas letras e estar aqui com você, Guilherme, falando também na linguagem coloquial com os amigos sobre as mensagens que nós deixamos nas páginas da bela revista. Nesse ensaio sobre o Brasil, entre o arado e o celeiro, causou-nos uma profunda emoção essa congruência entre o pensamento dos espíritos com alguns estudiosos terrenos. Já falei de Domênico de Masi. É uma obra que coloca o Brasil como grande modelo para o futuro. Mas por quê? Por uma coisa que o próprio Humberto de Campos, na obra inicialmente por nós mencionada, já falava do ano de 1938. O Brasil é o fruto de uma construção muito importante que hoje os estudiosos encarnados e desencarnados valorizam muito. A formação de uma cultura, de um caminho de convivência, onde nós temos uma melhor possibilidade de conviver com as diferenças, aprendendo com as diferenças das quais os outros são os portadores. Eu lembro versos de Olavo Bilac, que falava do Brasil e de sua música como um beijo de 3 saudades, ou a flor amorosa de 3 raças tristes. Onde está realmente a grande contribuição do Brasil para esses tempos da humanidade? Para ser esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho. O coração é o símbolo do caminho porque Deus fala ao ser humano, instrui o ser humano e forma o ser humano. Os 3 beijos de saudade, as 3 raças tristes, é uma evocação às matrizes branca, indígena e africana, que estão aí na base, na superfície social do nosso país. Domênico de Masi, Darcy Ribeiro, um contemporâneo meu aqui de Montes Claros, que foi da Associação Brasileira de Letras, grande professor, grande antropólogo, eles percebem que essa amálgama, essa mistura de contribuições da afetividade indígena, da receptividade, da hospitalidade indígena, da simplicidade indígena, o espírito de sacrifício da matriz africana e aquela plasticidade de que falava Gilberto Freire sobre o português, a matriz branca mais representativa que entrou na formação do povo brasileiro, fizeram um povo propenso não só à alegria, não só ao otimismo, mas um povo aberto ao novo, um povo que oferece um calor especial, um povo que pioneiramente começou uma aproximação que só agora o mundo europeu e o restante do planeta têm podido experimentar, a aproximação das etnias diferentes. Claro que na representação da etnia branca, falamos também não só dos portugueses, mas dos espanhóis, dos franceses, holandeses, as tantas nações africanistas. Mas isso criou uma mentalidade no Brasil onde nós podemos sofrer com as diferenças, especialmente de classes, mas sem construir ódios entre nós. É isso que estarrece Domênico de Masi e levou o meu contemporâneo, Darcy Ribeiro, a dizer que o brasileiro desenvolveu na sua alma, na sua brasilidade, uma menor impulsividade, uma menor contundência. É um tipo de ser e de coletividade que absorve os golpes do destino momentâneo,
sem fomentar separativismos. E por isso, nessa época em que vamos dar nas urnas brevemente as nossas contribuições e percebemos esses instintos tribais fomentando polarizações entre o nosso povo, a nossa mensagem é de recordar essas matrizes. Claro que não foi uma interação perfeita, houve crueldades, houve grandes erros, mas nós hoje vivemos nas tantas diferenças entre os brasileiros sem construções sociais de ódios. E o espírita, sobretudo, tem grande importância nesse momento, porque o espírita põe a mão na reflexão do evangelho e põe o coração no exercício da compreensão do próximo, para que aquilo que Jesus providenciou com a sua sabedoria para o nosso destino de povo possa, de fato, se consolidar entre nós. Para terminar, o Castro Alves, espírito, deixou uns versos sobre o Brasil e no finalzinho ele empresta a sua verve as seguintes ideias. A humanidade que chora, dizendo Senhor, e agora o Cristo nos aponta, Brasil. Então vamos respeitar as diferenças nessa tradição que é tão nossa e que deve comover com os séculos o homem e a humanidade a formar aqui, a partir do Brasil, a extensão ampliada do lago de Genezaré, que Jesus tanto amava. Obrigado, então, Wesley, mais uma vez. Recebe o nosso abraço virtual, o nosso carinho e a alegria de poder estar contigo, compartilhando e aprendendo contigo tantas informações. E a você que nos acompanha em mais um podcast reformador, nós sempre convidamos para estar acompanhando frequentemente as redes sociais, os veículos de comunicação da nossa Federação Espírita Brasileira, estar por dentro de tudo que acontece no nosso movimento espírita e também assinar, conhecer, divulgar a revista Reformador, esse periódico centenário da nossa Federação Espírita Brasileira. Venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Um grande abraço a todos e até um próximo programa.